Oi, pessoal do Portal Web Terra. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que divide opiniões, mas estamos aqui exatamente para esclarecer. Chip da beleza, implante hormonal, reposição de gestrinona, como realmente se chama a moda do momento. Gostaria primeiro de agradecer a doutora Daniela Ramos por estar presente e esclarecer todas essas dúvidas para a gente, Dani. Obrigada, Xanda, é um prazer. É um assunto que me palpita. E a gente sofre muito com esses conceitos que vem vindo, né? Porque é um tratamento que tem muitos benefícios, mas o que se fala por trás dele estraga, né? Então, a gente tem muita dificuldade de mostrar o que é o certo, como se deve, os riscos, os benefícios. Então, um prazer falar com você. Então vamos começar já daí, né? Primeiro, dois assuntos que dividem as opiniões assim mais fortemente. O que é verdadeiramente? Qual o nome verdadeiro? Como que a gente chamaria o tal chip da beleza? E já emendando, ele é um tratamento ginecológico, ao contrário do que as pessoas pensam que é endócrino, né? Como que funciona, então, esses dois pontos? O chip da beleza, não existe esse termo, mas ele foi consagrado para tentar aumentar o uso. Ele é um implante hormonal. Implante hormonal é simplesmente uma forma que a gente tem de usar um hormônio. O hormônio a gente pode usar oral, transdérmico, vaginal e subcutâneo. E nesse chip da beleza, coloca-se gestrinona. Gestrinona é um hormônio sintético. A ação dele é ser anti-estrogênio. Então, toda aquela doença ginecológica que é de predominância estrogênica, que tem muito estrogênio, a gente bloqueia o estrogênio com a gestrinona. Então, ele tem um efeito maravilhoso. Endometriose, mioma, adenomaiose, a TPM. Então, aquelas mulheres que têm que parar de menstruar, é uma indicação muito boa. E da onde que vem essa história de chip da beleza? A gestrinona, ela tem um efeito secundário, como se fosse um efeito colateral, de melhora de composição de massa magra, de diminuição de celulite. Só que isso não é real, né? A pessoa, para ter esse benefício, ela tem que estar treinando todos os dias. Ainda não existem os milagres, Claro viu, que gente? não, Por não. favor. Então, treinando todo dia, dieta impecável, porque ele retém muito, então tem que ser uma dieta sem lactose, sem glúten. Ele dá a preocupação nossa com a beleza é muito maior, porque quem não faz vai engordar, vai ter acne, vai ter aumento de pelo, queda de cabelo. Então, quando vem uma paciente sofrendo muito com endometriose, eu coloco a gestrinona nela, se ela tiver acne, Xanda, ou queda de cabelo, tá tudo bem, porque eu resolvi a questão da dor dela. Então, quem vem querendo beleza é muito pelo contrário. Nesse caso, o efeito colateral valeu o primário, na né? endometriose, sim. A vida da paciente que tem endometriose é muito ruim, a qualidade de vida é muito ruim. E é uma doença progressiva, crônica, não tem cura. Então, quando você devolve a qualidade de vida para ela, eu tento bloquear a acne, a gente bloqueia a queda de cabelo, a gente tem umas estratégias assim, mas se acontecer, ela está bem, ela está feliz. Agora, a paciente que vem querendo beleza, eu não vou conseguir entregar isso para ela. Não dá, não dá para prometer. Então, ele pode ser usado num processo de pré-gestação? Quem tem endometriose, por exemplo, como tratamento preparatório para uma gestação? Sim. A gestrinona, ela bloqueia a evolução da endometriose, por exemplo. Então, aquela paciente que tem endometriose grande, que ela não pode operar agora, não quer, ela pretende engravidar, ela pode usar. Quando para, ela volta a menstruar e o processo evolui. Então, é como se a gente interrompesse por um tempo. Agora, a gestrinona é de uso contínuo. E quanto tempo que... O implante, a gente tem implante anual e semestral. Eu trabalho com o semestral. Ele dura 6 meses. Ele é absorvível. A gente coloca, ele absorve. Com 6 meses, a gente coloca outro. Tem um implante anual, que ele é um tubinho oscilástico que você tem que tirar. Você coloca... Tipo aquele Implanon? Tipo Implanon. A forma dele é muito parecida com o Implanon. Aí você coloca, acaba, você tira e coloca outro. Por que a vantagem dele ser subcutâneo? Já que existe a reposição por outras formas, como você falou, né? Tópico. A gestrinona a gente pode usar creme vaginal, transdérmico, de passar na pele. Tem strip oral, nas folhinhas que a gente coloca na boca, e o implante. A vantagem do implante é a praticidade. Você coloca e fica. Ele não tem uma variação de hormônios. Ele libera o hormônio todos os dias a mesma quantidade.
O tópico não, você passa, às vezes você transpira um pouco mais, a concentração cai. Você encosta em alguém, você transfere. Então, quem tem criança usar transdérmico é muito perigoso. Esqueceu de fazer. Então, tem várias coisas que dá essa variação e a paciente sangra. Então, o implante é praticidade. E a gente consegue uma concentração mais alta com pouco efeito colateral. Essa praticidade também ela traz um custo, né? Uhum. Um custo maior, provavelmente. E talvez isso venha uma outra questão da parte polêmica da coisa, de ser algo caro e por ser chamado chip da beleza, meio dá uma ilusão de que, não, eu vou colocar esse negócio aqui, eu vou pagar este valor, mas aquela pomadinha de X, eu prefiro pagar 5X aqui, que eu vou ficar lindona, vou sentar no sofá, comer todos os chocolates do mundo, mas vou ficar maravilhosa. Aí que é o problema, Xanda. Ela vai pagar caro e ela não vai receber. Eu não consigo prometer. É milagre. Não consigo, gente. Não tem erro. As pessoas desvalorizam muito o processo, né? Então, quando a gente fala de bonita e tudo, a gente está falando de músculo, de baixo percentual de gordura, de celulite, etc. Então, é isso que hoje se chama de beleza aí. Mas o processo é muito longo. Então, claro que tem... E dolorido, né? Não porque... é? Então, as pessoas batem o olho Quem naquela... acompanha a Dani nas redes sociais, minha filha, eu fico cansada. Eu perco 1000 calorias no treino dela. Ótimo. Diário, né, Xanda? Todo dia. Mas a pessoa não valoriza aquele processo. A pessoa, para estar daquele jeito, ela tem que estar treinando muito e ela tem que estar comendo muito pouco. Eu tenho pacientes que estão implantadas com gestrinona há 4 anos, que estão muito bem fisicamente, mas treinam todo dia. Tem todo um processo então, para essa trás, paciente, né? Para ela, foi muito bom, porque eu consegui tratá-la e o efeito colateral para ela foi maravilhoso. Mas a paciente que vem e que eu falo o preço e é caro, eu não prometo. Então, essas pacientes realmente eu não ponho. Eu já fiz vários cursos de implantes e tem alguns laboratórios que querem vender gestrinona, porque é o caro, né? Gestrinona é um implante muito mais caro do que de testo, do que de estradiol. Então, esse laboratório era gestrinona para todo mundo. E eu saí de lá com essa cabeça. É gestrinona para todo mundo. E errei. Né? Foi na prática que você foi observando. Gestrinona não é para todo mundo. Claramente, gestrinona é anti-estrogênio. Então, pode a mulher na menopausa, no climatério, usar gestrinona? Nunca. Eu nunca usei gestrinona. Minha idade não permite mais. Então, eu preciso de usar estradiol, testo e progesterona. Então, cada indicação. Agora, estradiol, testo e progesterona, progesterona não tem implante, são estradiol e testo. Eu consigo prometer o que eu estou falando. Aí eu tenho certeza. Questão de fogacho, de vagina seca, de baixa libido, disposição, energia, insônia, isso eu prometo. Porque realmente ele Porque vai acontecer. Agora, implante de gestrinona, eu prometo melhora da doença. Sim. Da endometriose, do mioma, da TPM, isso eu consigo prometer. Na sua grande maioria, eles são associados ou não? Existem casos que são isolados, existem casos Muito que são associados, ou no associado. geral é associado a testosterona, a outros hormônios. A gestrinona, É. que você fala? O chip. Não, são vários. Ah. Eu coloco não o é que eu um quiser. só? Não. Cada um é de uma coisa. Cada um é de uma coisa. Eu imaginava que era Não. e você dosava. Não. Ah, Eu tenho tá. vários implantes de várias dosagens. Esse laboratório que eu trabalho é um laboratório muito sério, porque se você falar em chip da beleza e gestrinona para isso, eles te cortam assim, da hora para outra. Está na realidade, né? Ele é um laboratório canadense. Ele está aqui no Brasil há, 5 anos. Eu fui, acho que a 2ª ou 3ª turma desse curso. E a plataforma deles, eu jogo a idade da paciente, o peso, a queixa dela e todos os exames laboratoriais. E eles me falam, você pode usar nela isso. Já tem todo Então, um programa. se eu coloco lá uma mulher... Não é de sua cabeça. Não, se eu coloco lá 50 anos, eles escrevem embaixo, não está indicado o uso de gestrinona. Então, ele é acima de 50 anos. A gestrinona. Não pode gestrinona. Acima de 50, então, mas até 50. É até ela entrar no climatério. Ah. Se a mulher entra no climatério com 40. Mas ela vai ter os efeitos? Pra ela sentir assim, olha, tô começando a sentir alguma coisa Sente ou demais, não? Jana, sente Tá. demais. É muito sintomático. O climatério é muito sintomático. Todo dia eu me pergunto, gente, será que esse calor que eu tô sentindo é o climatério? Eu Não. vejo todo mundo reclamando, Muitos falar, claros, ainda não, né, bem? Jesus, Vocês obrigada, Senhor. O calor de climatério é diferente. É, Tomara dizem você que não sobe, tenha. né? É uma onda.
Não, coisa- eu não tô afim, Você não estou vai ter. disposta a sentir, não acho legal. 80% tem, viu? Ah, Tomara que você é? esteja Eu sou aí no 20%, amiga. Eu sou Deus minoria. Ô, quiser. Dani, a gente Oi. sempre fala, né, as questões, assim, benéficas de um produto e tal, mas é óbvio, evidente, também deve ter as suas questões, os seus efeitos mais completos, os seus efeitos que realmente incomoda muito. Primeiro, existe contraindicação absoluta, pelo jeito, a menopausa é um deles, né? Pra gestrinona. Pra gestrinona. Então, nós vamos falar hoje aqui de A gestrinona. princípio de gestrinona, Então, daqui a pouco tem nós vamos falar pra efeito- testosterona, que é o sonho de consumo de todo mundo. Esse aí é. Esse é o queridinho. A gestrinona tem contraindicações, sim. Tem contraindicações. Aquela mulher que precisa de estrogênio, eu não posso dar gestrinona, tá? Porque a ação dele sempre anti-estrogênio. Tudo que o estrogênio te causa de ruim, a gestrinona resolve. Agora, aquela mulher que precisa de estrogênio, Que ele não está causando nada ruim, esquece. esquece. Tá, então essa seria uma contraindicação Sim. absoluta realmente que serve para todo mundo. Em relação aos efeitos, a gente tem notado, aí a gente já vai pular um pouco, que eu acho que isso talvez não seja da gestrinona, eu acho que talvez seja associado mais à testosterona. A gente tem observado, virou uma febre entre as famosas, e as famosas chamam mais a atenção. A gente estava fazendo o teste do microfone, até falei, a voz de Dani é uma voz suave, mas a gente tem notado que algumas pessoas têm mudado, inclusive o tom de voz, essas características sexuais secundárias, que são masculinas, né? A pele, igual você falou, tem algumas coisas que dá para controlar, né? A queda de cabelo, mas o pelo no rosto e a voz, né? Masculinizada, não tá dando para esconder, Sim. né? Há um benefício real, né, se deixar chegar a esse ponto, ou esse é opcional? Vamos desmistificar Xanda, isso um pouco? Tudo é questão de sensatez, né? A gestrinona é um hormônio androgênico, tá? Então, a ação dele é androgênica, assim como a testo. Então, quando eu aumento a gestrinona, eu vou aumentar libido, eu vou aumentar força, eu vou aumentar disposição. E aí eu aumento clitóris, a voz, uma dose muito alta por muito tempo, rouquidão, acne, queda de cabelo e aumento de pelo. Isso teria que ser uma dose acima do... Muito acima do Não fisiológico. seriam as microdosagens, Não. chamaríamos Quando assim? a gente faz essa dose, que é a dose esperada para eu bloquear o eixo, porque uma coisa eu quero bloquear seu eixo. Ela tem endometriose, eu quero bloquear o eixo, eu quero que ela pare de menstruar. Eu tenho aquela dose. Agora, a paciente que quer, e tem médicos, tem muitos médicos que visam esse outro lado, que ela quer hipertrofia, não é essa dose, é uma dose muito maior. Mas ela é legal? Não Eu é quero, legal, não. eu quero Não falar é legal. rouco. Não, essa dose não é legal. Ela quer hipertrofia, ela quer ficar grande. Não legal que eu tô falando legalizado, assim, eu posso? Pode. Eu posso passar isso pra aquela O pessoa médico. chega lá e fala assim, Dani, aqui, eu quero ficar uma Juju Salimene. Mas esse Vou não é- malhar, vou comer, ilusão. Xanda. Mas eu quero. Mas aí Posso? quem quer isso, não é gestrinona. Faz anabolizante. A famosa boom. Famoso. Antigo e famoso, muito bem estudado. Ele foi muito estudado para doença. Então, para aquela pessoa que tem sarcopenia, que perde músculo por doença crônica, tudo. Ele é relativamente seguro quando se faz os protetores. Então, quem faz o negócio certinho, dá tudo bem. E por que a Alxa foi um pouco deixada de lado e optou-se por outros hormônios? Assim, hoje a gente escuta muito mais falar da reposição da testosterona, né, do que usava. A oxandrolona, você tem que fazer ciclo. Por exemplo, o certo, tá? Que os nutrólogos fazem, quem é cuidadoso faz. Você faz um ciclo de 60 dias de oxa, protegendo o fígado, rim, face e tudo. Essa mulher tem um ganho muito grande ali naqueles 60 dias. Então, é muito comum fazer assim, vou pra praia em janeiro, quero fazer um ciclo novembro e dezembro. Então, isso é fazer ciclo, que é com anabolizante. A gestrinona, não. A gestrinona são períodos mais longos. Mínimo 6. Mínimo 6. Ou de outro jeito, mas implante é mínimo 6. Agora, a testo não é um hormônio anabolizante. Sim. A testo é um hormônio Produzido. que a gente produz. Eu tenho, você Anabolizante, gente, é hormônio sintético. Sintético. Seu corpo não produz, então alguém produz para você e coloca lá. Anabolizante. Testosterona, para quem não entende, é o hormônio em concentração maior nos homens, né? Então, por isso que o homem é mais forte, tem mais massa muscular, tem
tantos benefícios que eles têm que nós não temos. A gente tem É isso aí. uma testosterona pequenininha, É. né? Devíamos ter mais. A oxandrolona é um hormônio desenhado, inventado, feito no laboratório. A testosterona que a gente usa, ela é feita no laboratório, mas ela é a cópia da nossa. É o que fala-se hormônio isomolecular. Já ouviu falar disso? Não. Bioidêntico, isomolecular é uma moda também. O que é bioidêntico? A molécula dele é igual à minha. Então, quando eu coloco esse hormônio, ele encaixa no meu receptor de uma forma muito natural, porque o desenho dele é igual. Hormônio, para ter efeito, ele entra no receptor e acontece. Então, o hormônio que é igual ao meu, ele entra com uma dose menorzinha e faz tudo de acontecer, que é a testo. Então, a mulher tem produzido no ovário estrogênio, testosterona e progesterona. Mas uma quantidade muito baixa. Muito menor. E até onde a gente pode chegar? Então, uma dose de testo hoje boa para mulher fica assim, acima de 70. É uma dose muito boa. É uma dose que... Boa que não boa traz fisiológica. características Sim, secundárias, não vai trazer problema. Boa fisiológica e que ela está muito bem. Só que é muito raro, numa idade acima de 40 anos, você ter uma produção dessa. Então, mulher no climatério, você dosa a testo dela, tá 15, tá 11. É por isso aquele ânimo. Não é? Agora, a gente faz a reposição de acordo com os sintomas. Então, Sim. tem paciente que chega lá Até com porque tem testo pessoas que têm menopausa precoce. precoce. Mas tem paciente que chega lá com testo de 15 e que ela não tem queixa. Vou perguntar Tá pra tudo ela bem. de libido, tá tudo certo. Mas tá... é verdade ou é mentira, Dani? Difícil, né? Pela literatura, ela não tá falando uma verdade, mas... Mas então, se ela fala que a libido tá ok, que a disposição tá ok, que tá treinando, eu não vou repor se ela não precisa. Então, o exame laboratorial me ajuda para eu fazer um controle depois. Quanto eu coloquei tanto. Mas eu vou muito pela clínica, né? Então, sua testo tá baixa, tá tudo bem, tá? Quer repor? Não preciso repor. Ok. Então, a gente repor. essa clínica aí é tipo, como tudo começa, como todo processo começa. Eu vou lá na clínica e falo assim, olha, doutora, ou eu vou com uma paciente normal. Rotina normal. Tô aqui e tal. Ou eu chego e falo, olha, tô sentindo isso. Então, tudo começa numa consulta. Uma consulta de conversa. Sim. Né? Hoje em dia, os médicos escutam bem pouco, né? Você tem uma consulta de conversa, aí você parte para os exames e você vai unir os dois. Ou os exames são o parâmetro, ou são os parâmetros oficiais para você tomar atitude a partir dali? Não, o exame, ele me dá a possibilidade de repor, mas quem tem que querer repor é ela, né? Se ela não tem sintoma nenhum de deficiência, eu não vou dar, porque aí eu vou fazer uma dose suprafisiológica, eu vou aumentar. Então, tem paciente, por exemplo, que eu coloco implante de testo. Eu fiz o cálculo pela idade, pelo peso, pelo exame, tudo direitinho. Quando ela volta, ela fala, Dani, eu quero diminuir minha testo. Minha libido ficou muito alta. Me deu trabalho. Meu marido tá com medo de mim. Problema. Então, peraí, tá? Eu coloquei uma dose de 100, no próximo eu vou colocar 75. Aí eu vou avaliar. Me conta, e agora foi melhor? Não, foi melhor. Agora tá tudo certo. Até encontrar o ponto ali de equilíbrio Então, entre o que eu quero e o que eu preciso. Quando eu coloco o implante, com 30 dias ela repete o exame pra mim. Tá. Eu quero saber até onde eu fui. O efeito é imediato? O implante de testo, a partir de 15 dias ele começa, com 30 ele está no pico. O de estradiol com uma semana. Quem está tendo muito fogacho, insônia, vagina seca, com uma semana resolve. O de testo demora um pouquinho mais. Mas 30, 40 dias ele está no pico dele. Então, ela faz exame nessa fase, eu falo, pronto. Então, a testo dela estava 15, eu joguei para 150, tudo certo. Eu Nossa, já sei gente. até onde eu posso ir. Tudo ótimo, né, gata? Porque 15... Tá viva, né, a pessoa? A senhora reviveu aí, né? Mas dá uma levantada, Xana. Casou de novo com o mesmo Dá. marido, saiu de lua de mel. Dá uma levantada. O implante de testo, e você falou nele aí, ele é o queridinho, porque eu prometo, eu consigo, a resposta é rápida. E o efeito colateral dele é muito fácil de resolver. E homens e mulheres, né? Você, Sim. no seu caso, você não trabalha com homens, mas tem muito homem usando. Trabalho com homem, sim, coloco, sim? tem muito. Ai, Hoje ó, mesmo eu vou colocar não sabia. um homem, o terceiro ou quarto implante dele. Coloco. Aí, minha amiga, ó, presta assunto, viu? Não, já tem casal. Que o casal coloca. Agora foi em dezembro. Agora a gente vai ser amigo de novo.
Agora, em dezembro, teve um casal que foi presente de Natal dos dois. Foram os dois juntos na consulta, os dois juntos para colocar. Legal. Foi Importante, bem viu, bacana. gente? A gente tem um pouco de tabu de falar de certas coisas, principalmente relacionado à libido. Isso é um assunto meio, né? A gente está em 2023, parece brincadeira, né? Mas ainda é. Xanda, eu tô mudando de assunto já. Não, né? tem Você vai problema me não, mas voltando estamos aí. tomando um café. Faltou só uma libido. cervejinha aqui pra gente, né? Bom, libido é um problema porque as pessoas chegam com expectativa muito grande que o implante vai resolver. E nem sempre esse é o problema. E ele são várias coisas, né? Aí ela fala, qual que é a queixa? Tá. Ela tô assim, tá, o que você quer que eu comece? Qual a primeira coisa que você fala, Dani, resolve isso pra mim primeiro? É a libido. Tá. Aí eu vou conversar sobre relação, quanto tempo, parceiro, excitação, lubrificação, dor, orgasmo. Às vezes essa mulher tá casada há 20 anos, nunca teve um orgasmo na vida. Ô, amiga, mas não vai ter testosterona pra você não, mas pro seu marido. Eu vou colocar implante nela, a testo dela vai subir. Mas ela vai continuar não tendo orgasmo. Resolveu? Nada. Nossa, aquela doutora falou comigo que eu ia ficar ótima e eu não fiquei. Mas eu falo com elas assim, às vezes você vai ter a relação vai doer, porque não tá com vontade, não tá lubrificada. Vai doer, não vai ter orgasmo. A angústia que vem depois de novo, mais uma vez, eu não consegui, isso é muito pesado. Ela vai desejar ter outra relação, por quê? A memória dela é péssima. Não é bom, né? não foi bom e não vai ser bom de novo, e assim vai anos, né? Então, aquelas queixas do marido, dos homens em si. Aí tem tipo alguns assim, casos que Dani não resolve, é terapia. não é? Então, aquelas queixas dos homens, assim, as mulheres nunca querem, as mulheres nunca gostam, as mulheres sempre têm preguiça, as Qual a minha mulheres têm sempre dor de participação cabeça. nisso? Problema delas? Por quê, querido? Como é o bom dia? Eu só começa na hora do vamos lá. Aí, às vezes, tá, então vamos colocar o implante. Ela não tem contraindicação de colocar, vamos colocar. E pode melhorar a libido, pelo menos ela passa a pensar nisso de vez em quando, ou ela não tem desejo, mas ela responde rápido. Ou então ela toma atitude. É. Ela vai tomar uma atitude. Tchau, viu, querido? Mas a disposição, a testa não é só libido, né? Ah. A disposição, a energia, o humor, a força no treino ajuda muito. Mas tem que ter o treino. A memória tem que ter o treino. É porque eu tô esperando chegar a hora que Mas você vai falar você- assim, isso aqui não precisa de ir à academia. Existe, amor, não existe. Isso aqui você pode comer, querida. Aqui, ó. Xanda, nós vamos colocar isso aqui. E Cê- com isso aqui você pode assistir televisão. Você e vai dar come, tudo bebe, bem. e você vai... É porque a gente normalmente, o brasileiro, não sei se é o brasileiro, mas a gente tem o hábito meio de criticar muitas coisas, mas não vê o que tem É o que por eu te falei, trás, é né? o processo, né, Dani, gente? domingo de É o tarde, processo. tá lá na É. academia. É o processo. Isso pra mim começou como se fosse um remédio. É meu remédio, eu tenho que ir. Igual você toma remédio pra pressão, pra diabetes, tem que ir, tem que ir embora. Até que isso hoje é uma coisa gostosa. Eu gosto do lugar, eu gosto da música, eu gosto da roupa, eu gosto das pessoas que eu encontro lá. Eu gosto do desafio do treino. Tipo, essa Bastante, você gosta muito, eu gosto, né? tipo assim. E eu falo com meus personagens assim, hoje eu quero sair daqui com dificuldade. Então se vira. Eu gosto desse desafio. Então isso faz parte do seu faz cotidiano. parte da minha vida. O dia que eu não consigo ir, fica faltando alguma coisa. Agora as pessoas têm que começar para chegar nesse ponto, né? Sim. Tem que começar. Mas você sempre foi isso, assim, não? Não, tem 5 anos pra cá. Ô, Dani, não vamos mentir também que você tem uma genética muito boa, né? Sua tem você, mãe, vai porque sua mãe, esses dias eu a vi na rua, sua mãe sempre magra, Fininha, uma postura cinturinha, maravilhosa, né? muito firme. Então, você tem Tenho, também uma tenho. genética que te ajuda Tenho. bem. Porque as pessoas, elas abandonaram total outras questões. É só assim... Porque tem gente que vai fazer tudo isso e não vai alcançar a beleza. Esse eu acho que é o problema de se falar, o chip da beleza, né? Porque tem gente que vai fazer tudo isso e não vai alcançar essa... Mas não precisa essa chegar num performance. padrão, né, Xana? Ela Mas tem que o chegar- padrão da beleza não é a gente que cria pra gente, né? É um padrão Tá que lá na existe. televisão. É um padrão que existe, mas eu acho que a pessoa tem que querer estar melhor. O melhor do que é possível para ela, né? Aceitar Às as vezes mudanças. não é aquela forma de corpo, mas é ter menos gordura e mais músculo. Isso é o saudável. Sim. E esteticamente, isso é melhor também. Mas se ela correr atrás do saudável, tá? Meu percentual de gordura era 30 e eu quero chegar no percentual de gordura de 20.
que é um percentual saudável. Então, procurar o melhor que é dela, não dá para comparar. Preocupar com o que você está sentindo e não com o que você está vendo, né? Só o outro sabe onde dói o calo. Cada um com suas limitações e com suas vontades, né? Dani, deixa eu te perguntar, essa história do conflito de interesses, né? No início até falei assim, a questão endócrino, a questão ginecologista, o marketing, o dinheiro, aonde isso dentro da medicina se acomodou, né, em termos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Metabologia ou de Ginecologia, onde que a coisa hoje está, né, em termos de legalização, de aceitação, né, para evitar até quando começam muito esses atritos, isso começa a queimar o processo, né, a gente começa a ver, não, fulano fala bem, fulano fala mal, Sim, é óbvio, não existe unanimidade, né? Claro nada, que né? não, Mas quando começa isso, quem não é da área, você fala, opa, peraí, eu vou esperar eles resolverem, depois eu entro nesse mérito. Sim. Então, como que tá essa questão hoje? Continua do mesmo jeito que sempre foi. O implante, ele é legalizado sim, né? Tanto que a gente compra, não tem em farmácia, é só em magistral. Porque necessita que o médico faça essa intervenção, essa ponte. Essa ponte, ele é legalizado pela Anvisa, tá tudo certo. São linhas de tratamento, né? A endocrinologia sempre foi contra, a Sociedade Brasileira de Endócrino é pronta. Mas tem os endocrinologistas que têm uma outra linha, né, de medicina integrativa, que são endocrinologistas e que trabalham com implantes hormonais. Eu, até então, sou formada pela uma residência tradicional, pela Febrasgo, e eles são contra. Até eu conhecer. E a gente tem preconceito. Então, eu falei uma vez isso no Insta, assim, é mais fácil você julgar errado do que você processar saber o que é. Então, você ouviu falar que o implante é ruim, e aí você fala que ele é ruim. Vai conhecer. Agora, você ir lá estudar o benefício, o que é bom, o que é certo, como funciona, isso dá trabalho. Não dá trabalho? Muito. Estudar dá que trabalho, você fala? né? Vamos continuar falando que está errado? Os estudos estão avançados ou ainda Muita tem... coisa, Xanda. Fica Você faz, pressando. Dani? Você é professora universitária, né? Você faz pesquisas? Eu não sou professora mais. Não? Eu fiquei na Unimontes 17 anos. Eu não sabia. Até que a Unimontes, eu precisava voltar a dar plantão 24 horas para eu continuar. Aí, Dani porque Ramos, quando eu estive no hospital, você estava lá, e depois inclusive, fiquei dando super humanizada. muito aula para residência, que eu gostava. Aí, Xanda, eu dar plantão, porque aí você já normalmente tinha... quem está dentro de universidade tem essa Tem tendência essa de começar, né? E aí eu comecei a fazer cursos. Eu estava te falando o seguinte, que o implante fica parecendo que é uma coisa nova, não é nova. Não, eu já até ouvi falar que quem falava chip da beleza era a Hebe. Eu já ouvi essa história, então. que esse nome que eu coloquei, que ela na época era a gestrinona, e que ela falava, gente, eu coloquei um negócio maravilhoso, que é um chip da beleza. Eu já vi isso Quantos em anos vários isso? lugares. Nossa, só que a Hebe morreu. Então, quem criou o implante aqui no Brasil, o professor Elcimar Coutinho, de Salvador. E foi o primeiro curso que eu fiz dele. Tem um laboratório que chama Meco, que é dele. Ele faleceu há pouco tempo de Covid. Há mais de 50 anos no Brasil tem implante hormonal. Então é usado antigo. para doença, gente. Para doença é maravilhoso. Sim. Mas aí vai se descobrindo a partir dos estudos que foram feitos. Né? Isso. Aí a polêmica virou em cima de quê? Está se usando implante para beleza. Aí que veio o problema. Vamos usar implante para doença. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, essa linha continua, cada um, e eu respeito a opinião deles. E assim como tem coisas na endócrino que eu não sei tratar, e eu respeito a visão dele, mas eu acho que eu, como ginecologista, eu vou tratar. Endometriose, mioma, adenomiose e TPM. Cisto, essas questões? Cisto não. Cisto não, né? Cisto não. Tá. Eu acho isso importante, Dani, porque falar sobre esses assuntos é importante, principalmente falar com pessoas que entendam os assuntos, porque senão a gente fica realmente com essa cabeça, né? Minha cabeça agora já está diferente no olhar da questão. Porque essa história da gente não conhecer e pré-julgar é realmente muito mais fácil, né? E fica difícil para quem é gente normal igual eu, fica difícil, escuta daqui, escuta dali, você escuta muita coisa e você fala, gente, mas espera aí, aonde está?
Os estudos científicos tem. O que eles falam? Mas e na aplicabilidade? Né? Porque eu tenho um caso mesmo que eu sempre falo com as pessoas e todo mundo fala assim, olha, escuto muito esse relato, mas não é comprovado cientificamente, que é o fato de, depois da laqueadura, o aumento do fluxo sanguíneo. Foi o meu caso e toda amiga minha que eu falo assim, se você não ligou, não ligue. Não é ligar pra ninguém, gente, é laqueadura. Você não faça, porque é horrível depois. Aí você vai procurar, não existe nada que fale sobre isso. Mas na prática, sim. Na prática é terrível. Sim, acontece. Essa tragédia. Muda volume e não tem explicação mesmo. Algumas pacientes, antes de ligar, usavam pílula. Aí que a pílula melhora o volume, tudo, né? Pílula para anticoncepcional, para o ciclo menstrual, fica mais confortável. Você aí sabe a hora, o dia e o lugar. Você tira a pílula e você liga, aí volta a ser o seu ciclo como ele era antes da pílula. E a gente esquece. E eu citei isso por causa dos estudos, né? Não adianta eu ir buscar um estudo científico relacionado à questão de reposição hormonal. A gente chama assim mesmo? Reposição hormonal. Tá. Então, em relação à reposição hormonal, porque eu vou abrir aquele estudo e eu não vou entender muita coisa do que... Porque aquilo ali não é para mim, que foi feito para vocês. Então, é bom a gente escutar as pessoas nesse formato de entendimento, né, de colocar as dúvidas em cima da mesa, porque a gente vai desmistificando tanta coisa que vai ficando. E essa briga chama a atenção. Xande, a cabeça da gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, né? E é o que eu te falei, o primeiro curso que eu fiz foi esse Delmec, que foi maravilhoso, depois fiz outros em São Paulo, que eles queriam vender gestrinona, e eu cheguei a acreditar nisso. Eu cheguei e falei, nossa, isso tudo mesmo, legal. gestrinona, que bom, tá fácil, né? Então, bora gestrinona para todo mundo. E hoje eu reconheço, não é. Então, quando você faz a coisa certa, vamos dizer assim, claro que eu posso ter cometido alguns erros, mas você faz certo, a chance de ser bom para ela, de ter retorno, dela ficar satisfeita, é muito grande. Por isso que eu falo, não tem promessa, não dá para você prometer o que você não vai cumprir. Chip da beleza, eu não sei te falar quantas pacientes foram no consultório que voltaram. Usando esse termo. Não, querendo o chip da beleza. Não tinha um perfil. Aí eu tentei achar uma indicação ali. Mas você sangra? Você tem cólica? Deixa eu ver se é ultrassom. Não dá. Não, realmente não vai ser bom para você, não indica. Não sei se foi em outro lugar, em outras pessoas e colocaram. Mas uma paciente que estava com sobrepeso, e se ela está com sobrepeso, uma paciente com sobrepeso, com obesidade mesmo, ela está doente, né? Ela tá que é outro fato que essa semana a gente teve uma polêmica relacionada a isso, né? E eu até respondi em um post lá, falando isso assim, gente, eu sou fofinha, mas eu não romantizo a obesidade. Obesidade é doença, né? Mas não pode falar. Porque se você falar que você é contra a obesidade, você é gordofóbico. Sim. Então, a gente está vivendo uma situação difícil. Até o médico, né, capaz até de uma dessas aí falar assim, nossa, mas a mulher lá não quis me atender porque ela é gordofóbica. Ela não vai me atender por isso. Tá perigoso, né, Xanda? Tudo. Tá difícil, não tá? Né? Tá fácil, não. Tá muito difícil. Na época, no período eleitoral, a gente conversou um pouquinho relacionado a isso, né? Mas agora acabou e continua. Né? E aí uma pessoa dessa chega lá no consultório e fala, olha, doutor, eu quero. E aí você fala, não dá, querida. Aí, não dá. Não vou pôr. Você precisa tratar. Ela vai voltar do mesmo. Mas para isso, hoje, eu tenho que ter muita segurança disso. Né? Não vai dar. Mas foi só estudando que você chegou nisso, né, Dani? Xanda, teve uma situação agora de uma médica numa cidade aí que eu não vou falar, que começou a mexer com isso muito recentemente. Talvez com menos experiência. Graças a Deus eu não cometi esse erro há 3 anos atrás, quando eu comecei. Ela chamou 4 blogueiras da cidade, novinhas, e deu implante de gestrinona para as 4. Pensa num tiro no pé. Nossa, essas meninas devem ter enchido de espinha, perder trabalho. Engordaram. E postaram, e assim, detonaram com tudo. Sabe aquela coisa de implante? No primeiro dia do implante, uma foto, e uma foto com 30 dias de implante. Horríveis. Então, isso é muito ruim, porque isso acaba com a coisa boa que tem no implante. Que ele tem coisa boa e é para tratar. Então, ela ofereceu um implante para blogueira novinha, 20 e poucos anos, prometendo uma coisa, veio tudo errado, como é 100% de chance que daria errado. E justamente com as blogueiras. 100% de chance de dar errado. Essa mulher tem que parar de mexer com implante pro resto da vida dela mudar de lugar. E ela poderia ter uma capacidade isso viraliza, ótima, né? De tratar a doença. Entendeu? Ela tá com uma arma muito boa na mão, que é tratar a doença.
Então, cuidado, né? É não sair do foco. Hoje tem implante, se você pensar, tem implante de tudo hoje. Tem implante de metformina, de NAD, de tadalafila, tem implante de tudo. Então, as pessoas querem praticidade Gente, e esses coloca... homens escutando esse trem aí, de que existe hormônio de tadalafila. E aí, Pelo amor de coloca Deus, Dani. tudo. Corta os meninos. Corta. Pula esse pedaço. E coloca tudo no implante, você não sabe o que foi de quê. Sabe? É naquele desejo de suprir, hoje a gente é muito imediatista, né? Naquele desejo de suprir o que o cliente quer, você... Então, resolve. Mas você não está resolvendo, né? Não, mas o médico... Tá piorando. O médico tem que ter essa firmeza, não tem jeito. Então, você falou 3 anos desse primeiro curso que você fez, então é uma coisa recente. Recente? Assim. E aqui tem poucas pessoas. Aqui nós somos uns 4. Eu conheço 2. Tem muita pessoa boa, tem muita gente boa mexendo. Tem outras que começaram Dani, ainda então, que eu não sei, mas tem muita vocês gente... enfrentaram uma barra também, né? Sim. E eu estreiei essa barra, né? Eu peitei bem. Porque é óbvio que os próprios colegas devem ter tido uma crítica, assim, no início. Tem. No início não, até hoje deve ter, mas assim, no início sim, foi... mas eu acho que eu ainda consegui segurar, porque esse meu desvio com a gestrinona foi muito rápido, porque logo eu fiz esse segundo curso, eu comecei a ver e cortei essa história de chip da beleza da minha vida. Parei de falar, então hoje eu não falo de chip com promessa de nada, já falei, focando muito mais no benefício do que no tratamento, no benefício corporal, na composição hormonal. Isso é um erro. E se a paciente pergunta, pode acontecer? Pode acontecer. Mas aqui, ó, eu tenho uma nutricionista que é muito boa de doença. Que sabe que vocês trabalham juntas? Vai lá. Ela vai melhorar a sua dieta, vai tirar glúten, tirar lactose, vai te enxugar. Nós vai fazer um tratamento bom para você ter uma hipertrofia. Pronto, nós vamos tratar a doença e você vai melhorar isso aqui. Mas eu já falo de cara, você tem chance de ter acne, você tem chance de queda de cabelo. Mas e essa parte aí? Eu acho que a acne, a gente, igual você falou, a acne, o cabelo, mas o aumento do clitóris, essa voz, esse pelo no rosto. Eu nunca tive problema com voz, viu? Inclusive a sua mesmo é toda delicada. Você não usa gestrinona, gestrinona, né? Mas a sua é toda delicada. Tem uma fono que usa implante comigo já tem uns 3 anos. Foi logo quando eu comecei, ela fazia com outra pessoa. Eu sei quem é. Que vinha aqui em Montes Claros e colocava. E aí então aqui em Montes Claros já tinha uma galera que já conhecia, né? Pelo menos, assim. Tinha a médica que vinha, né? Super competente, estudiosíssima. Ela vinha e fazia aqui uma vez por mês. E hoje, por causa da demanda mais, ela não vem. E aí essas pacientes ficaram colocando comigo. E ela é fono e ela me garante, ela estuda, ela sabe. O que pode dar, às vezes, no início é uma rouquidão, pioredema. Às vezes um pouco mais de pigarro. Mas aquela vozona, aquilo é anabolizante. Ou então gestrinona no talo para anabolizar. Que é as blogueiras. As blogueiras, assim, as artistas, as atrizes. Eu vou falar de uma pessoa porque ela não mora em Montes Claros. Ela não sabe que eu existo. Flávia Alessandra deu uma entrevista há um mês, mais ou menos, atrás. É chocante. Não vi, vou procurar. É chocante. A Nicole Balls. Sim. Ela mesma coloca ela faz memes dela mesma com vídeos dela antes, né, dos hormônios e depois. O que eu acho que era o problema, Dani, que eu vejo como um problema, assim, eu vim da área, apesar de fisioterapeuta, eu vim da área da educação física, porque eu convivi com essas pessoas durante todos esses anos, né, foram 19 anos com essa galera. E o que eu acho que é o problema era assim, a negativa de que eu faço alguma coisa, não faço nada, eu não uso nada, até na hora que dá um problema. Não falo nem um problema tão grave como o Andressa Urach da vida, porque para mim ela nem entra nesse seleto grupo de mulheres gostosas. Mas aí tava lá bonitona, não faço nada, não uso nada. E a gente tá ali, gente, isso não existe. Uma mulher não chega nesse ponto. Pode ter alguma mulher que chega naturalmente nesse formato, e pode, mas isso é 1 em 1000. Não é normal. É assim. Até uma hora que ela chega e fala, olha, gente, eu realmente usei hormônio. Aí você fala, nossa, obrigada. Mas até chegar nisso aí... É feio, né? Até ela chegar nesse ponto aí, quantas pessoas compraram coisas dentro próprias de academia mesmo, né? Comprou a musculatura maravilhosa, achando que tá fazendo uma coisa extremamente natural. E isso foi horrível. Fica feio, fica bem feio. Atrapalha muito, atrapalha. Agora, essa parte a nutrologia hoje é uma ciência que estuda doenças de
de obesidade, emagrecimento, doenças, tudo, trato digestivo, e eles trabalham muito bem com essa parte de performance. Tem muita gente boa, tem muita gente séria, sabe? Que você tá ali na academia, você tá treinando, você tá comendo bem e a coisa já não vai. Então, ter essa ajudinha assim, eu acho super bacana. Com cuidado, porque... Eu já vi muita gente assim dentro de academia, quando eu trabalhava dentro de academia. A pessoa esforça na alma, mas ela não passa daquilo ali. Aí faz aquele ciclo ali, bacaninha, de 60 dias, faz um TPC depois, conserta, tá tudo certo. Isso é muito bacana. O problema é mulher e homem também comprando droga, né? Você não sabe de onde, injeta de qualquer A falta jeito. de limite, né? Eu tive uma mulher que chegou no consultório com testosterona de 2.000. Eu vou te falar em valores, tá? O que é? Hoje um homem jovem, vamos falar em um homem de 20 e poucos anos, um testo legal de 800. Um homem de 50, Que louca. um testo de 300. E quando eu coloco um implante num homem de 50, eu quero que a testo dele chegue de 800 a 1.500. 2.000 de testo. Aí, quando eu Gente, essa olhei mulher devia pra estar pulando aquilo, nos postes. Eu olhei aquilo, o que ela fez? Ela fez testosterona injetável. O personal dela na academia. Testosterona injetável 3 seguidas. É uma coisa assim. Aí ela falou, o que eu faço agora? Eu falei, Oxe, chora. vamos esperar, né? Aí eu... Isso não trouxe nenhuma consequência grave? Não, o cabelo, ela fazia barba. Ela tinha que fazer a barba. Grave não. Aí eu falei, o que eu fiz? Eu tentei bloquear um hormônio que chama DHT. Quando eu subo a testosterona, eu subo a DHT. DHT é um derivado que tem ação periférica. Acne, pelo, queda de cabelo. Então, quando eu ponho implante, eu sempre bloqueio a DHT. A gente tem remédios que fazem com que essa testo não transforme nesse DHT. O que eu fiz nela foi bloquear esse DHT. Fui dando um tanto de remédio para bloquear, espironolactona, dudasterida, fui dando um tanto de coisa para melhorar a questão periférica. Até que a testo dela caiu. Nossa, então tem muita gente aí hoje corrigindo isso, né? Xanda, o problema é ela depois conviver com a testo de 50. Entendeu? Nem aceita. A euforia da testo alta, a euforia, a força, a disposição, a libido, e aí depois Difícil. ela ficar. Então, isso que essa mulher lá, dessas atrizes aí, vai pondo, vai gostando. Então, a voz para ela, aquilo para ela, o negócio é um viciante, porque ela tira uma bomba dessa, ela murcha. A disposição, a força, a energia, a libido, tudo cai. Então, ela já vai acostumando com a voz dela. Ela acostuma com a voz dela, me lembrei quem foi a primeira que a gente assustou. Foi a Joana Prado. Joana Prado. Foi a primeira que a gente assustou, foi. Ela tinha aquele rosto angular. Hoje ela é linda. Então, ela vicia, aí ela tem que ir num processo de costumar voltar a ser mulher. Então, tem muita gente hoje tratando essas consequências, Até. né? Como é que chama aquela médica? A doutora Patrícia deve estar fazendo muito implante aí para salvar um bocado de mulher. Cabelo. Exatamente. Dani, hoje, só te cortando, hoje tem cirurgia de clitóris, plástica. Como é que chama? Ninfo? Não, ninfo é os pequenos lábios. Tá. Que crescem independente, pessoas que já nascem quando desenvolvem já crescem. E os pequenos hoje lábios... é ninfoplastia. Ninfoplastia, daqui a pouco tá... Ninfoplastia. E aí faz, tudo bem. Agora, o clitóris, ele aumenta com o hormônio. Ele fica, quando é uma dose baixinha, ele edemacia Nossa, um gente, pouquinho. Procura na internet, tem uns feios. Aí fica edemaciado um pouquinho, e depois quando murcha e tudo normal. bem. Mas essas que já usam bombas há muito tempo, eles são grandes, hipertrofiados e não voltam mais. Aí tem a questão de plástica, mas tem que ter uma pessoa especializada. Nossa, o risco é muito alto, né? Risco de nunca mais gostar da coisa. Não vai ter de testosterona, amiga, não, que vai te fazer... Nunca mais. Esquece isso. Gostar disso. Dani, essa questão, então, endócrino, gineco, aí você citou o nutrólogo. O nutrólogo meio tá mais pro lado dos seus, né? O da ginecologia. Vocês estão caminhando mais... Usa muito juntos. Implantes. Medicina integrativa usa muito implante, endócrino usa, nutrólogo usa. Alguns endócrinos, né? Esses tradicionais não. Respeito o posicionamento deles, mas acho ainda que a gente deve tratar as doenças ginecológicas. Mas está tudo certo. Vamos embora seguir. Nós falamos de cabelo, voz, pele. Eu acho que talvez isso aqui seja pequeno perto existe algum outro efeito mais severo, algum efeito mais grave
que não seja questões Não, físicas. estéticas da gestão. Eu falo questão de função mesmo, É, fisiológica. é, assim. é. Não tem. circulação, Não. risco de trombose. Gestrinona, não. Estrogênio, que é o implante também, que é o implante que a gente faz no climatério, a gente coloca estrogênio e testo, ele tem contraindicações absolutas. Então, história da pessoa de câncer de mama, câncer de útero e trombose. Se você teve uma dessas 3 doenças, você não pode colocar. A história da sua família não é contraindicação. A gente vai pesquisar. O estrogênio também é chip? Tem também. Ah. Tem ele do mesmo jeito, transdérmico, oral e coisa. Então, o estrogênio, se você teve essas 3 doenças, você não pode usar. E aí, quando a gente vai fazer reposição no climatério, que é o que eu faço mais, na verdade, aí a gente faz mamografia, ultrassom de mama, ultrassom de vaginal e sangue. Tá tudo bem, eu faço a reposição. 6 meses ela tem que voltar. Faz tudo de novo. Tá tudo bem, continua. Eu falo com ela, se em 6 meses você não voltar, você para a reposição. Eu sou responsável por você 6 meses. Por quê? Muita coisa pode acontecer nessa mulher. Ela pode ganhar 30 quilos. Se ela ganhou 30 quilos, o risco dela de câncer de mama aumenta muito. Não foi meu estrogênio. Porque quais são as 5 causas mais comuns de câncer de mama? Sedentarismo, obesidade, estresse, cigarro e bebida. Então, se essa mulher ganhou muito peso, passou a beber todo dia, a chance de câncer de mama dela aumenta. Então, tem que tirar o estrogênio dela. Então, o estrogênio que tem essas contraindicações. Então, só ela mesma é seu próprio fator de risco. Sim. Claro que a história familiar, o câncer genético ali, minha mãe tem, minha tia, isso é 100%. Xanda. Então, se essa mulher vem com uma história muito grande de câncer de mama na família, minha irmã, minha prima, faça o estudo genético primeiro. Né? Faz um mapeamento genético, se você não tem chance, se você não tem o gene positivo para câncer de mama, pronto, aí você cai na normalidade. Aí eu posso. Aí a gente faz com mais cuidado, né? Eu vou com um mastologista juntinho. Então essa história do câncer é um mito? Assim. Claro. Reposição hormonal dá câncer. Claro que é um mito. E de quando surgiu isso? A reposição hormonal, o hormônio, ele não vai lá na célula e transforma ela em benigna e maligna. O hormônio que eles falam que dá o câncer é o estrogênio. Por que a gente não tem câncer, então, com 20 anos, quando o nosso estrogênio está supitando? E nós vamos ter câncer com 50 quando a gente não tem estrogênio mais? Ele não dá câncer. Agora, o que ele faz? Ele faz? O tumor, ele tem um receptor para o estrogênio, tanto o tumor benigno quanto maligno, quanto todas as células. Então, se você tem um câncer de mama e eu te dou um hormônio, esse hormônio vai entrar no câncer, no tumor seu e vai crescer. Então, se você tem uma lesão maligna, eu vou estimular o crescimento dela. Já estava ali, já estava pronto. Ela está lá. Eu sei te falar em N pessoas, e você também conhece várias que tiveram câncer de mama, sem ter entrado na menopausa, sem nunca ter usado hormônio. O câncer ainda é uma coisa muito... Eu fiz o podcast com Cal Bauman. Sim. Cal teve um câncer... Sim. Rins, né? Acho que foi rins que eu fiz com Cal. Cheguei a chorar aqui, assim, porque Cal é muito positiva pra tudo, né? E, assim, não reclama das coisas e tal. E que ela não tinha história familiar, ela não tinha nada que mostrasse absolutamente que isso um dia na vida dela pudesse chegar. Ela não tinha estilo de vida, né? Sim. Uma qualidade de vida ruim, nem nada. E tá. Então, eu acho que ainda precisa Tem muita coisa para ser descoberta. E mudou muito o perfil, né, Dan? Também. Mudou muito. Então, o câncer de mama, isso é certo. Você tá com a mama bonitinha, por isso tem que fazer reposição, exames semestrais, porque pode aparecer alguma coisa. Você chega lá com 50 anos, climatérica, na sua mama não tem nada. Mas se essa célula do câncer que vai aparecer com 51 anos, ela não apareceu depois da reposição hormonal, ela tá lá. Né? O câncer não é assim. Hoje, amanhã ele tá lá. Ele ia Só que a gente não aparecer de viu. alguma Ele ia maneira. aparecer. Agora, a mulher que quando eu te dou o hormônio, ele vai crescer mais rápido. Mas também a mulher que está com hormônio, ela tem que fazer revisão a cada 6 meses. A chance dela descobrir ele cedo é muito maior do que a que não faz. Porque tem mulher que está na menopausa e que não volta a consultar nunca mais. Tipo, não menstruo mais, nunca mais. Então, quando ela descobre... Eu penso, um monte de gente tem esses problemas assim, vai, não volta. Eu quando, mesmo... Quando ela descobre, já está enorme. A que está fazendo reposição a cada 6 meses, de 6 em 6 meses, estou olhando o útero e a mama dela. Ela tá Se lá. aparecer alguma coisa, vai ser muito inicial. Mas, E aí você pensa... Você ajuda essa pessoa a estar preocupada com ela mesma. Xanda, a gente entra na menopausa mais ou menos com 50, é a média. E nós vamos viver mais ou menos até 80. 83 anos é a média de vida brasileira.
Como é que nós vamos viver 30 anos menopausada? Sofrendo. O medo do câncer, comparado ao que ela vai viver, é muito ruim. Porque a mulher hoje de 50, ela trabalha, ela treina, ela tem uma vida social, sexual, tudo. Há 50 anos atrás, uma mulher com 50 estava em casa. Era, Né? era. Tecendo Em cima sapatinho, do cabelinho fogão. branco, cuidando de neto. Nossa, perdoa todas as mulheres que eu falei assim. Sim. Olha, senhora de 50, que o quê? Essa senhora aqui, gente, já fez 50. Por favor. Vocês acreditam Ô, que essa Senhor. senhora fez 50? Então, essa mulher de 50 anos atrás, ela estava tipo, vou viver mais 5 anos. Se ela estava tendo fogacho, com insônia, estava tudo certo. Hoje, de 50, a gente trabalha sem parar. Eu tenho que produzir. Embalha, que é uma maravilha. Eu tenho que produzir. Então, é muito difícil. Tá? As pessoas que... E tem muita gente assim, com 40... Você tem o quê? Vou fazer 47. 47. Putz, Tipo assim, eu tá não... nem lembrando disso, Dani. Te lembrei. Aí você fala assim, Dani, eu sou natureba, eu não vou usar hormônio nunca na minha vida. Eu falo, tudo bem. Com 50 você me fala. É, eu vou atrás. Porque a hora que acontecer, Pelo você amor fala, de Deus. é assim, eu vou ter que viver A assim. gente é assim, né? Eu vou ter que viver assim mais 30 anos? Assim eu não quero, eu não dou conta assim. Então, peraí, você tem contraindicação? Não, não tem. Usa. E outra coisa, a decisão de usar, não é pra sempre não. Dani, eu usei, não foi bom, para. Tá tudo certo. Eu usei, nossa, foi bom demais, bota mais aí. Tem mais. O que você tem mais pra mim aí? Te agradeço de tudo que você tem aí pra me dar. Ah, Dani, que Ai, legal. Deus. Me esclareceu. E Tirei também um pouquinho o seu preconceito. né? Melhorei aí. Que eu falei com ela que eu tinha uma questão assim. Eu acho o sistema endócrino uma coisa tão complexa, né? Eu sempre falei assim, gente, tudo no corpo da gente entra num lugar, sai no outro lugar, vem pra cá, vai pra lá. O sistema endócrino é uma complexidade na Não coisa, é? né? E a gente pensa, mas realmente é o que você falou. Teve a fase realmente dos erros, né? Quem nunca? Quem Teve nunca? a fase realmente dos erros, mas a coisa está se reajustando e chegando no ponto que realmente a gente possa entender que é algo bacana, que é algo bom e que veio exatamente para o nosso benefício. E é sério, né, Xanda? Dá para você fazer uma medicina séria com coisas novas, questionáveis, mas dá para você ter segurança. Né? E partindo de pessoas assim, eu conheço você e conheço a América, Sim. né? Que são pessoas que realmente têm uma história dentro da ginecologia. Sim. Vocês não iam pegar a vida suas. A América, eu, Jean, a gente não ia jogar isso. No né? lixo. A gente não ia correr um risco desse. E eu falo nem correr o risco com as pacientes, não. É comigo, É. com minha irmã, É. é com minha colega de clínica que usa. Então, não ia colocar, né? É verdade. Então, a gente está vivendo, eu estou, acho que no meu 4º implante em mim. E estou me estudando, estou vendo. Eu faço exame a cada 3 meses, porque eu quero saber, eu Como estou você tá. conhecendo assim, a reação do hormônio, de quanto que eu coloquei. Então, eu vou testando em mim. E eu estou muito segura para continuar, Xanda. Estou muito segura. Que ótimo, Dani. Eu acho isso bom realmente por isso, assim. São pessoas que têm credibilidade, são pessoas que, né, que a gente confia, que a gente conhece a história, conhece desde que a gente era novinha, que a gente já foi novinha, desde que a gente era novinha, então isso realmente é legal. Hoje, por exemplo, eu saio daqui com outra visão em relação a isso. Eu acho que é até importante você falar assim, tiveram pessoas laboratórios que quiseram enfiar isso na gente assim, a gente acatou, outras pessoas nesse caminho também foram entrando no negócio, né, que no início falava, não, pera, e aí foi entrando no negócio, isso dá essa credibilidade. Foi um prazer conversar com você. Eu te admiro muito. Acho assim, sua dedicação, eu não teria condições nenhuma de fazer aquilo que você faz. Eu admiro muito você conseguir malhar como você malha, cuidar da sua saúde como você cuida, né? Mas também a genética dela é ótima, tá, gente? Ela sempre fala de genética. Mas eu tô brincando. Não, Dani, realmente é só você seguir lá nas redes sociais que você vai ver. Eu queria que aproveitar, então, e você deixasse para as pessoas como que elas fazem para te encontrar, como que funciona lá na clínica, agenda uma consulta e a partir daí que tem uma conversa. Pode convidar as pessoas a conhecerem sua clínica, onde fica, como Então, que mulheres, eu atendo na Clínica da Mulher, no Medical Center. A gente faz uma primeira consulta, faz seus exames, vê se tem indicação, contraindicação, vamos tirar todas as suas dúvidas. Implante hormonal é só uma forma de fazer reposição, eu não trabalho só com isso. Então, às vezes não é o que você deseja, mas a gente tem outros tipos de reposição de forma segura, tá? No meu Instagram também eu venho falando um bocado lá, né, Xanda? Estou insistindo muito nisso. Esclarecer, dar informações para que vocês possam tirar dúvidas, ter conhecimento para tomar uma decisão. Tá? Qual que é o seu Instagram? @ @Dani
NNY Ramos Marques. O nome dela é chique. Dani, obrigada, viu? Querida, obrigada, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado e continuem mandando os assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, seja na área da saúde ou em qualquer outra coisa.